ter conosco o nosso irmão Ayrton Dornelles, do Centro Espírita Luz do Amanhã de Itapema, que vai falar de um tema bem atual. No meio de um mundo de tanta intolerância, ele vai nos falar sobre tolerância. Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Para que nós começamos a reflexão desta manhã, eu escolhi aqui uma passagem que está contida no capítulo 7 do Evangelho de Mateus. E nós sabemos que o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus é uma transcrição daquilo que nós mais no dia a dia chamamos de Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Sabemos nós que Jesus proferiu 4 exposições ou 4 sermões, e esse certamente é aquele que é considerado a síntese de toda a doutrina do Cristo, ao ponto de que o próprio Gandhi nos disse em determinado momento que se nós tivéssemos o acontecimento de que tudo aquilo que se escreveu, de que tudo aquilo que a humanidade escreveu fosse perdido um dia, se nós tivéssemos salvado somente a transcrição do Sermão do Monte, nós teríamos já em nossas mãos todas as sublimes verdades que se revelaram sobre a terra. E é nesse Sermão do Monte que Jesus nos fala da seguinte forma. Ele nos diz: como é que vedes um cisco no olho do vosso irmão e não consegues ver que tem um palanque no seu próprio olho? Ou como é que você diz ao vosso irmão: deixar-me tirar o arqueiro do seu olho, vós que tendes uma trave no seu? Hipócritas, tirai primeiro do vosso olho a trave, e depois então vede como podeis tirar o cisco do olho do vosso irmão. A colocação de Jesus é no sentido de que a gente tem uma acurada capacidade de observar os defeitos alheios, né? Se alguém tiver um cisco dentro do olho, a gente se aproxima e ainda ao longe a gente consegue olhar e ver aquele cisco e dizer: olha, você está com cisco no olho, isso não é correto o que você está fazendo. Só que Cristo nos alerta para nós olharmos antes o que está dentro do nosso próprio olho. Ou seja, para que a gente antes de chamar atenção sobre aquele erro que a gente detecta no nosso irmão, sobre aquele erro que nós percebemos que nosso irmão tem, se nós também não estamos praticando o mesmo erro, e nos diz na proporção de comparar o cisco do outro com a trave, que provavelmente um exame mais acurado, provavelmente se nós nos determos em fazer aquilo que Santo Agostinho nos recomenda, que é conhecer-nos a nós mesmos, né? E se fosse uma coisa fácil de fazer, Santo Agostinho não teria gastado tanta caneta para escrever tanto sobre o assunto, porque a passagem que ele escreve sobre isso é longa. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: procura conhecer você mesmo, procura se examinar com mais propriedade, e você talvez vá verificar que o seu erro ainda é maior que aquele que você observa no seu irmão. E é evidente porque nós deixamos transparecer no dia a dia somente parte dos nossos erros. Então aquilo que nós olhamos no nosso irmão, talvez seja parte do erro dele. Mas nós que podemos nos visitar intimamente, podemos visitar esse erro em toda a contingência, no total dele. E portanto a gente vai se perceber que ele certamente é maior do que nós estamos imaginando. Para que nós venhamos a alcançar novos conhecimentos, para que nós venhamos a aprender novas coisas, o nosso irmão Manuel Filomeno de Miranda traz um livro, que é uma psicografia do Divaldo Pereira Franco, que é um livro de 2012, que ele lá nos traz uma série de considerações acerca do que está acontecendo com o planeta Terra nesse momento em que passamos de um mundo de prova e expiação para um mundo de regeneração. E ele então fala lá dos diversos espíritos que já estão reencarnando desde o século passado aqui na Terra, vindos de um planeta que chama-se Alcione, e esses espíritos têm uma condição
moral melhor que a nossa. Inclusive nos dá notícia ele, em 2012, que agora é o momento das reencarnações em massa desses espíritos vindos de outros planetas mais evoluídos. E ele nos diz que esse início da nova era também está previsto que, quando ele acontecesse, viriam a reencarnar sobre a Terra diversos sábios para nos ensinar. Sábios daqui, da própria Terra, do passado, e outros sábios. E ele diz que uns seriam os anônimos, outros seriam os conhecidos, mas todos eles se caracterizariam pela conduta moral e espiritual que os torna superiores às épocas em que viveram, desenhando um futuro através dos exemplos e dos sacrifícios que eles nos demonstrassem, para que nós pudéssemos aprender com ele. E nesse sentido eu gostaria de falar de uma pessoa, eu não sei se ela é da Alcione aqui da Terra, eu não sei se ela realmente é um dos espíritos que o nosso Manuel Filomeno de Miranda diz no seu livro que virão estar conosco, mas eu tenho a convicção que o exemplo e o sacrifício dela tem muito para nos ensinar, e é por isso que eu me reporto a ela para que nós examinemos as palavras colocadas na Transição Planetária. E esta menina é Malala Yousafzai, né? Malala Yousafzai é uma menina do Paquistão, e ela ganhou um prêmio Nobel da Paz em 2014, né? Ela ganhou, na verdade, junto com um indiano, que é o Kailash Satyarthi, né? Ele que é indiano, ele que é um homem já de uma certa idade, é um ativista que luta pelos direitos das crianças e contra o trabalho escravo infantil. Então os dois ganharam junto o prêmio Nobel da Paz em 2014. E por que a Malala recebeu esse prêmio em 2014? Pelo fato de que em 2012 ela tomou um tiro no rosto, porque no seu país ela defendia o direito das mulheres e das meninas de estudarem. Parece que é uma coisa que todos nós deveríamos admitir, parece que é uma coisa que não poderia comportar intolerância em relação às pessoas se educarem. Especialmente para nós espíritas, é um pouco chocante porque é o segundo mandamento que Kardec nos empresta, né? Espíritas, amai-vos, em segundo, instruí-vos, né? E é chocante também para nós espíritas que sabemos que o espírito não tem sexo. Imagina se cada vez que a gente reencarnasse na condição de um corpo físico feminino, nós não pudéssemos instruirmos, né? Não pudesse receber instrução. Quer dizer, no mínimo nós estaríamos retardando alguma coisa que é da lei divina, que é nosso aperfeiçoamento, somente por um preconceito, somente por uma intolerância. Então essa menina, ela, no dia do ocorrido, ela saiu da escola com outras meninas, né? Pegavam um ônibus, como aqui também as nossas crianças, quando saem da escola, pegam um ônibus para voltar a seus lares. No ônibus entrou dois rapazes e perguntaram quem era ela, quem era Malala, né? As outras meninas, não sabendo do que se tratava, indicaram ela. Eles, sem dizer nada, atiraram no rosto dela, feriram mais duas meninas e abandonaram o ônibus. E por que isso acontece? Acontece porque essa região em que ela mora, que é o Vale do Swat, que é uma fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão, ela é dominada por pessoas da crença dos talibãs, né? Que são diferentes, por exemplo, da Al-Qaeda, né? A Al-Qaeda tem mais vamos dizer assim, tem mais uma atuação no sentido de provocar atos terroristas em países ocidentais. O Talibã é uma milícia organizada pelos regionais, eles atuam na sua região, na região em que moram. E eles, de uma certa forma, representam exatamente uma milícia criada em função dos problemas políticos do Afeganistão, e não do Paquistão, onde ela mora. Mas como ela mora próxima à fronteira, né? Então esse grupo se instalou na fronteira e atua dos dois lados com essas práticas extremistas, né? E nesse sentido, então, essas tribos, né, organizadas, são tribos mais afegãs do que Paquistão, né? Maioria de etnia pastu, eles então levam, né, ao extremo a interpretação do Islã. Lá a mulher, basicamente, ela deve ser do lar, criar os filhos e, portanto, no entendimento deles, ela não necessita ir à escola ou ser alfabetizada ou ler um livro, por exemplo, né?
E eles também exigem, obviamente, que as mulheres vistam a burca, né? Que é uma vestimenta que somente deixa a possibilidade da pessoa enxergar. Normalmente ainda tem um véu para que a pessoa não possa ser vista, somente ela veja com dificuldade, né? Mas é uma grande roupa preta que cobre toda a mulher para que ela então possa sair na rua e ter o contato com demais pessoas. Então, como eu disse, o Talibã faz uma interpretação extremamente rígida dos textos islâmicos. E a Malala nasceu nesse contexto, ela nasceu, vamos dizer assim, junto a este povo, né? Junto às pessoas que acreditam dessa forma, né? As pessoas que praticam esse tipo de conduta. E especificamente lá no Vale de Swat, então, acredita-se que somente 34% das meninas frequentam a escola. Ela se criou dentro desse contexto. No ano 2000, passou a ter uma grande influência sobre essa região, então, o Talibã. E em 2008, o líder que era o líder religioso que dominava aquela região, ele proibiu por um mês que as meninas fossem para a escola. Mandou fechar todas as escolas de menina. E como o pai dela era dono da escola onde ela estudava, o pai, então, com a ajuda dos militares do Paquistão, conseguiu manter a escola aberta. E um jornalista da BBC, ele então foi até a escola, porque era talvez a única escola naquela região que estivesse funcionando para dar aulas às meninas. Ele perguntou ao pai se algumas das crianças poderiam se manifestar sobre o que estava acontecendo. As crianças têm isso, elas fazem parte da escola, da comunidade, também se manifestam aqui para nós, e lá a tentativa era a mesma, de fazer as crianças se manifestar sobre essa proibição da escola abrir. E essa menina, então, a Malala, ela começou a dar entrevistas, as pessoas perceberam a fluência, a facilidade de se comunicar, perceberam que ela realmente tinha uma visão bem clara da problemática que isso ocasionava sobre o país dela, e então pediram a ela que ela fizesse alguns escritos. E esses escritos vieram a ser publicados, né? Ela, inclusive, teve um blog que funcionou durante algum tempo, que é o diário de uma estudante paquistanesa, o que fez ela ser conhecida. Então, os pais dela imaginavam que se houvesse alguma repressão que viesse a acontecer, seria contra os pais, especialmente contra o pai, que é dono da escola, que abria a escola, mesmo com a proibição daquele que era o comandante lá da região. E ela então começou a aparecer. Por conta disso, ela foi indicada em 2013 ao Prêmio Internacional de Paz da Infância, em 2011, ela ganhou depois o prêmio em 2013, um ano antes de ganhar o Nobel da Paz, e foi exatamente isso que provocou o atentado. Quer dizer, ela era uma pessoa conhecida por escrever sobre o assunto e falar publicamente do assunto, da necessidade da educação mesmo para as meninas. No dia do atentado, ela foi levada ao hospital, viram que o caso era grave, levaram para a capital. Na capital tinha alguns médicos ingleses. E esses médicos então providenciaram que ela fosse levada para a Inglaterra, onde se tinha mais recurso. Ela foi levada para lá, ficou 10 dias inconsciente, né? E lá então ela passou a viver com a sua família, porque no Paquistão ainda existem ameaças de que se ela voltar ao país dela, ela vai ser novamente vão tentar fazer o homicídio, né, contra ela. Então ela não tem condição ainda no momento, mas nos seus depoimentos ela tem dito que o maior sonho da vida dela é exatamente se tornar uma política lá no Paquistão, porque a ideia dela é exatamente tornar a educação obrigatória para meninos e meninas, né? O sonho dela é ver todas as meninas do Paquistão estudando, inclusive obrigadas pelo Estado, como é aqui, como acontece conosco. Então me parece sim que é uma pessoa que, diante de uma grande intolerância, não recuou, não cedeu, né? Embora o episódio represente muito sacrifício, a gente não tem como avaliar o que é realmente passar por uma situação dessa aos 15 anos de idade, né? Quando você está desabrochando para a vida.
mas ela continua firme no posto dela, ela continua lutando pelos direitos das mulheres, como outras tantas fizeram há 200 anos, 200 e poucos anos se faz em todo o nosso planeta Terra, tentando trazer o mesmo patamar, uma coisa que deveria ser natural. Para nós espíritas é natural, né? Se nós reconhecemos que na próxima encarnação podemos vir na condição de experimentar as experiências num corpo feminino, né? A experiência da maternidade, sendo hoje homem, nós não vamos de sã consciência não querer que todos tenhamos direitos iguais, porque a gente sabe que é uma experiência que vai acontecer com todos nós. E a tolerância é exatamente essa atitude de respeito ao ponto de vista dos outros. É quando você permite a liberdade que outras pessoas pensem diferente da maneira que você pensa. E todas as crenças extremistas, elas sempre vão de encontro a isso. Vão no sentido de cercear o ponto de vista alheio, de cercear a maneira de o outro pensar. E isso, num grande aspecto, como nós mostramos agora, ocorre talvez mais distantes de nós. Mas o que nós queremos refletir é o quanto isso acontece no nosso dia a dia. Quantas vezes nós também não nos dispomos a respeitar o ponto de vista das outras pessoas. Quantas vezes nós nos achamos dono da verdade. Defendemos a verdade de forma tão ardente que nós conseguimos constranger as pessoas que estão convivendo conosco. Mesmo nós que somos espíritas, temos que ter esse cuidado de nós não chegarmos aos que não são, aos nossos familiares, pessoas que convivem conosco, e querer impor o nosso pensamento a eles. Porque isso é uma questão de maturidade, isso é uma questão de amadurecimento. O espírito precisa estar maduro para conceber uma ideia nova, seja ela uma ideia espírita, seja uma ideia científica, seja uma ideia renovadora, educacional. As pessoas precisam amadurecer o seu interior, as suas concepções iniciais, para que elas tenham condição de guardar dentro delas uma concepção moderna, de mudança. Então nós precisamos ter essa atitude de respeito, né, em relação ao ponto de vista alheio. E disse também sobre a tolerância que ela é a compreensão de eventuais fraquezas. Nós também temos que tolerar a fraqueza alheia, né? A doutrina espírita nos ensina que a principal caridade é a caridade moral. E o Evangelho vai nos dizer que a caridade moral é nos suportarmos uns aos outros. Olha que coisa impressionante, né? Até porque se a gente suportar o outro, a gente vai começar a ver no outro coisas que a gente percebe que incomoda a nós e outros. E se a gente fizer o exercício que Jesus se propôs de ver se aquele defeito não está em nós, nós vamos constatar que também está em nós. Não é por acaso que estamos no mesmo planeta, gozamos das mesmas afinidades, vibramos no mesmo sentido, com pequenas, muito pequenas oscilações e diferenças, né? Nós não somos tão diferentes dos outros quando nós imaginamos. Então começamos a perceber também o defeito em nós, e porque aquele defeito incomoda no outro, nós nos sentimos obrigados a corrigir em nós mesmos. Então essa é a sabedoria divina, essa é a maneira com que Deus concebeu para nós nos aperfeiçoarmos. Nós convivemos com pessoas que têm vícios, defeitos, fraquezas iguais a nossas, porque daí nós nos sentimos na obrigação de resolvermos em nós o que nós observamos que nos outros nos incomoda. Então, por isso a caridade moral, por isso nós temos que suportar uns aos outros. Por quê? Porque nós somos parecidos. Se nós não suportarmos aos outros, quer dizer, nós também não nos suportamos, porque nós somos muito semelhantes. E o respeito, o que é? O respeito é exatamente um sentimento de consideração das outras pessoas, né? De consideração especialmente pelo sentimento das outras pessoas, que é uma coisa muito importante, né? É uma atitude, a tolerância é sempre uma atitude de ação, uma atitude de realizar, não é de ficar internamente com ela, né? E sempre reconhecer que se nós temos direitos, os outros também têm o mesmo direito que nós nos dermos a nós mesmos. E isso é uma coisa que eu acho que é um preceito que hoje está faltando muito à nossa sociedade. As pessoas todas reclamam seus direitos, todas sabem seus direitos na ponta da língua, quase nenhuma sabe seus deveres, né? Então,
Não há como nós viver numa sociedade em que nós desejamos direitos respeitados e não praticamos deveres, porque um é consequência do outro. Para que eu tenha o meu direito respeitado, eu preciso que todos à minha volta cumpram os seus deveres. E vice-versa. Para que o próximo tenha o seu direito respeitado, eu preciso cumprir os meus deveres. Porque no momento que eu não cumpro, eu estou exatamente afligindo, estou deixando de permitir ao próximo que ele tenha o direito que é dele, né? E que eu estou deixando de que ele goze exatamente porque eu não cumpro a minha parte do tratado, do acordo, né? Vamos ver o que Voltaire foi um dos homens mais influentes do século XVIII, né? Vamos ver o que ele dizia a respeito disso. Ele dizia assim, posso não concordar com nenhuma das palavras que dizes, mas defenderei até a morte o direito de você dizer. É o direito de se expressar, de dar sua opinião, de ter o seu ponto de vista. Veja que nós estamos falando de 1700 e alguma coisa, século XVIII. E o Voltaire já estava dizendo da importância de nós, pelo menos, ouvir os outros. Se a gente não quer concordar, não tem problema. Mas pelo menos as pessoas têm direito de expor o seu pensamento. E Immanuel Kant, né, que faz transição entre o século XVIII e XIX, mas é um expoente na área da psicologia, né? Ele diz assim, o dever fundamental do homem é a própria perfeição e a felicidade alheia. O dever fundamental do homem é a sua própria perfeição e a felicidade alheia. E o que a gente faz hoje? A gente coloca como preocupação central a nossa felicidade. A nossa felicidade. E para que nós sejamos felizes, nós achamos que todos os outros têm que cumprir o seu dever. Todos os outros têm que ser perfeitos à nossa volta. É assim que nós agimos. Ao contrário de um pensamento que é tão antigo para todos nós como sociedade. Porque quando Immanuel Kant emprestou esse raciocínio maravilhoso, emprestou para todos nós. Se nós não fazemos uso, é somente porque não desejamos. Então, repetindo, ele diz, o dever fundamental do homem é a sua própria perfeição e a felicidade dos outros, porque se ele for perfeito, quem estiver com ele estará feliz. E nós invertemos essa situação. E mesmo em algumas coisas que se tornaram elemento de aglutinação das ideias de nós como seres humanos habitantes desse planeta Terra, nós já temos escrito sobre essa necessidade da tolerância. Por exemplo, na Declaração Universal dos Direitos do Homem, que é da organização da ONU, o primeiro artigo já fala disso. O primeiro artigo diz, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Ou seja, se eu tenho um direito, o outro também tem o mesmo direito. Dotados de razão e consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Fraternidade, sermos irmãos, porque se todos temos os mesmos direitos, todos somos irmãos. E a Declaração de Princípios sobre a Tolerância, que existe sim, é da Unesco, Declaração de Princípios da Tolerância. Veja que não é uma questão religiosa, porque nós temos organizações que trabalham para criar, vamos dizer assim, juridicamente um arcabouço que consiga congregar todos os povos desse planeta, e elas estão preocupadas com a tolerância. Então diz assim, a tolerância não é concessão, não é concedência, não é indulgência. Tolerância não é obrigação de consentir, aguentar, suportar, aceitar algo desejado. A tolerância é o respeito, a aceitação e o apreço da riqueza e da diversidade das culturas do nosso mundo. Nós sabemos que Deus não criou uma folha de uma planta que seja igual a outra. Isso não é figura de linguagem. Se nós pegarmos uma folha de uma planta e compararmos com a outra folha de outra planta, se nós descermos a minúcia, ela será diferente. E por que nós não conseguimos conviver entre seres diferentes, se a beleza está exatamente na diversidade? Por que a diferença nos assusta tanto, nos desagrada tanto? Por que nós temos essa tendência de nos colocarmos em caixinhas iguais e sermos iguais? As pessoas não querem entrar na caixinha, a gente aperta até entrar na caixinha para ficar igualzinho a outra. A diversidade é da criação de Deus. Se Deus quis que as coisas fossem diversas, para se ter riqueza, em tudo que nós observamos, Deus fez as pessoas
diferentes uma das outras. Se nós olharmos o cabelo, cada um tem um cabelo. Se nós olharmos o olho, cada um tem um olho. Se nós olharmos o nariz, cada um tem um nariz. Se Deus achou isso bonito, como é que a gente não consegue achar? Como é que a gente tem tanta dificuldade para aceitar essa diversidade? E Obras Póstumas vai falar sobre egoísmo e orgulho e diz assim, ó, e aí eu acho que começamos nós a entender qual é o problema da gente não aceitar a diversidade. Diz a Obras Póstumas, que é de Kardec, o seguinte: julgando-se com direitos superiores, o homem melindra-se com o que quer que, a seu turno, constitua ofensa a seus direitos. A importância que por orgulho atribui a sua pessoa naturalmente o torna egoísta. E aqui nós começamos a entender por que nós não conseguimos aceitar que outra pessoa pense diferente. É porque, segundo Kardec, nós emprestamos para nós mesmos uma importância que a gente não tem. Quando a gente acha que é melhor que o outro, em qualquer sentido, a gente começa a trilhar o caminho da intolerância. Porque a gente não é. Tudo que nós vimos até agora falou de igualdade. Tudo que nós falamos até agora é igualdade nos direitos. Então, se eu me acho mais importante, eu acho que eu tenho um direito que as outras pessoas não têm. Eu acho que eu tenho uma vantagem que eu devo receber que os outros não têm. Eu acho que as pessoas têm que prestar mais atenção em mim e menos nos outros. Eu começo a ter uma necessidade doentia de que eu seja o centro da atenção. E aí, quando eu faço isso, eu começo a me tornar intolerante. Eu começo a trilhar esse caminho. A minha ideia é mais interessante, a minha ideia é mais sábia, o que eu acredito é melhor. Né? Então nós começamos a alimentar esse idolatrismo por nós mesmos, né? Que é fruto do orgulho, que é fruto dessa presunção de que nós somos melhores do que realmente somos. E aí nós começamos realmente a não tolerar aquilo que está à nossa volta. Mas o Evangelho, que nos fala ainda muito alto ao nosso coração, porque é uma obra que está mais focada nas nossas dificuldades, é um renascimento dos ensinamentos que o nosso mestre, quando nos visitou, nos deixou, e ninguém nos conhece melhor do que Jesus. Então certamente que o que ele nos disse ainda nós precisamos nos debruçar por muito tempo. É o Evangelho que com mais propriedade toca na ferida. Então tem um capítulo no Evangelho que é o 9, bem-aventurados que são brandos e pacíficos. A gente quase nunca lê esse capítulo. E normalmente quando a gente não lê alguma coisa é porque é muito grande. Esse capítulo é exatamente o contrário, porque ele tem 5 páginas. Então a gente não lê porque a gente acha que não tem importância, só tem 5 páginas, né? Mas eu acho essencial esse capítulo pelo menos para mim é essencial, porque eu tenho esse problema, né? Ele fala que bem-aventurados os brandos e pacíficos. E é só essas 5 páginas ali que é suficiente para nos dizer da importância da gente ser brando e pacífico. E ali tem um assunto que não tem muito a ver com nós aqui, seres humanos, né? Que é a cólera, né? A gente nunca tem esse problema. Então ele fala sobre a cólera, né? Que ele fala que são momentos em que a gente sai da razão, a gente para de raciocinar. E falando sobre a cólera, ele diz assim: até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades muitas vezes pueris, decorre da importância que cada um liga a sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. Ou seja, se eu disse, vocês por favor obedeçam, porque senão eu vou ficar colérico. É assim que a gente age, né? Com os filhos, com a mãe, com o pai. Mãe, eu já te disse que é assim. Pai, eu já te disse que é assim. Filho, eu já te disse que é assim. Sogra, eu já te disse que é assim, né? Depois da gente dizer, a gente quer que todo mundo se dobre à nossa vontade. E nem importa se é uma coisa importante. É uma contrariedade pueril, sem importância, mas tem que se dobrar igual. Porque eu disse. Porque eu já dei minha opinião. E aí a gente então começa a caminhar exatamente pela intolerância. E essas pequenas impaciências que a gente tem, que decorrem das contrariedades que não têm importância nenhuma, muitas vezes vão nos levando a um caminho que o que não era de tão importância assim começa a tomar uma proporção exagerada. Então, o cuidado que a gente tem que ter é não permitir que isso se torne exagerado. Antes disso, a gente conseguir avaliar o que está acontecendo,
nos observar melhor e botar alguns limites. Dizer, agora que eu já sei como é que funciona, agora que eu já sei de onde é que está saindo isso aí, eu vou me controlar antes que eu faça aquele costumeiro fiasco das pessoas encolerizadas. Né? Porque daí quando gritam, quando se entregam ao delírio da cólera, muitas vezes passam por situações que é vexatória para ela mesma, para aquele que entrou em cólera. Né? Aquela pessoa que muitas vezes desce no trânsito e faz uma coisa que jamais imaginou. Aquela pessoa que dentro do lar agride, bate. Ele nem esperava aquilo, não esperava que aquilo nunca fosse acontecer, mas ele vai sendo permissivo. Um dia uma cólerazinha, outro dia uma impaciênciazinha, aquilo vai crescendo, crescendo, crescendo. Ele não faz esse exame que ele precisa colocar limite para o seu próprio orgulho, que ele precisa entender que ele não é o mais importante da família, que ele não é o mais importante do círculo que convive, que ele não é o mais importante do grupo de estudo, da casa espírita, que não é porque Deus deu para a família o sustento através dele, que ele manda mais que todo mundo. Porque Deus dá e Deus tira. Aqueles que se acham com poder, porque naquele momento dispõem de recurso financeiro, lembre-se sempre, todo bem que nós recebemos sobre a terra é uma dádiva. Nós temos que responder por ele. E é Deus que nos empresta para que a gente faça bom uso. Ah não, mas eu tenho milhões, todo mundo tem que se dobrar para mim. Os milhões pertencem a Deus. Os bens pertencem a Deus, não pertencem a nós. E em dado momento a gente vai ter que dar explicação sobre o que fez com esses bens que Deus nos emprestou. Ah, mas sou eu que sustento todo mundo. Porque foi a fórmula que naquele momento foi encontrada, que o dinheiro viesse por você. Talvez se você tivesse com outra família, todos os seus negócios falissem. Bastava que aquela família não tivesse na sua programação a necessidade de ter o supérfluo, de ser tentado pelo supérfluo. Bastava que aquela família tivesse que passar por uma situação de privação para que não viesse mais através de você. Todos os seus negócios dariam errado, porque a gente ganha ou perde conforme a nossa necessidade de aprendizado, não conforme a nossa competência, como nós imaginamos às vezes. Eu ganhei porque eu sou competente, eu ganhei porque eu sei fazer negócio. Não podemos mais acreditar em coisas que não são verdadeiras. Nós ganhamos porque Deus achou que aquilo nos daria uma possibilidade de nós avançarmos mais. Única coisa pelo qual é regido a providência divina é exatamente por isso. O irmão X, num livro que chama-se Relatos da Vida, é um livrinho de 1987, do nosso Chico, ele faz uma descrição de uma situação vivida por Jesus e o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro que nos serve tantas vezes para nós termos lição quando nós nos comparamos a ele. Eu espero que Pedro nos perdoe por isso, né? Porque a gente sempre ressalta, né, algumas coisas negativas do Pedro. Mas eu acho que o Pedro é um pouco todos nós. Por isso que a gente faz isso com o Pedro, né? Porque o Pedro é muito parecido conosco, né? É aquela pessoa bruta ainda. Bruta no sentido de ser uma pessoa que ainda não se poliu, né? Parece que é o que mais experimenta o convívio com Jesus, é aquele que mais se entrega realmente a Jesus, mas é o que mais aí ressalta o quanto ainda não está preparado para a tarefa, que é o caso de todos nós. E ele então conta uma historinha ao irmão X, que numa determinada situação Jesus estava lá curando enfermos, né? Curando as pessoas doentes, e estavam aguardando para consultar com ele outras 3 pessoas que o Pedro começou a, com a ponta do ouvido, né? Com a ponta da orelha, observar a conversa daquelas 3 pessoas. E começou a achar muito estranha a conversa dessas 3 pessoas. Então uma delas que conversava era o Eliaquim. E o Eliaquim, ele tinha ido conversar com Jesus porque ele tinha um tio que estava quase morrendo. E esse tio tinha uma vinha maravilhosa que dava dinheiro, que era uma coisa incrível. E ele falou, antes do meu tio morrer, ele tem que me vender essa propriedade. E tem que ser bem baratinha, porque eu também não tenho muito dinheiro. Ele já era um homem rico, né? Mas ele já estava querendo enriquecer mais ainda. Então veja como as pessoas não tinham interpretação verdadeira de quem era Jesus naquele tempo. Então ele foi lá para se consultar com Jesus, ver se Jesus fazia alguma coisa
para que antes de morrer o tio ainda deixasse para ele assim, a preço módico, aquela vinha que ele queria para aumentar os seus poderes. Olha, hoje em dia eu queria dizer, ninguém vai atrás de Jesus para melhorar a condição financeira. Isso não é verdade, né? Não tem mais ele aqui hoje em dia, né? Não tem mais ninguém correndo atrás de Jesus para comprar a vinha do tio, né? Só para comprar outras coisinhas mais. A segunda pessoa que estava nesse diálogo era Deia. E Deia era uma mulher que uma amiga roubou o marido, né? Coisa que também não acontece mais nos nossos tempos. As amigas não roubam mais os esposos das amigas, né? Está proibido isso. E ela foi lá consultar Jesus porque ela queria matar a mulher que roubou o marido. Então ela queria que Jesus desse uma dica para ela, ou fizesse uma poçãozinha para que ela desse para a ex-amiga, né? Agora já era ex-amiga, para que ela então morresse e o marido viesse de 4 pés pedir perdão para ela porque que abandonou ela, né? E a terceira pessoa era a Ruth. A Ruth também, ela tinha a situação de que ela era noiva, e o noivo já era daqueles mais espertalhão, que já estava querendo correr da raia, né? E ela queria uma fórmula, né? Alguma magia lá que pudesse fazer com que realmente o noivo pudesse voltar, aquela vontade no inicial do relacionamento, né? De casar, de se relacionar. Também ninguém mais hoje em dia vai, em religião nenhuma, rezar para casar com fulano ou com ciclano. Pelo menos não mais do que as pessoas que têm 50 anos, né? Talvez alguém daí com menos de 50. Então ele, percebendo aquele povo estranho esperando por Jesus, ele foi lá conversar com Jesus, né? Ele já estava, né, assim, descontente com aquela situação de Jesus atendendo as pessoas que realmente eram os necessitados, e aqueles 3 lá conversando essa conversa mal que ele não admitia ali. E ele foi lá e falou para Jesus: ó, tem 3 aí esperando para consultar, né, com o senhor, mas sinceramente eu acho que esse povo está enganado, vieram no lugar errado. E aí Jesus diz: olha, agora eu não posso, né, sair daqui, eu estou atendendo as pessoas, mas eu vou te pedir, Pedro, que você vá lá então e ache um caminho, uma solução para essas 3 pessoas que estão aí esperando o meu atendimento, né? Veja o que você pode fazer. Mandou Pedro, ele deveria ter mandado o João, né? Aí o Pedro foi lá e perguntou: e aí, o que vocês querem? Jesus mandou eu ouvir vocês 3. Ouviu, né? Os 3 disseram exatamente o que eles tinham vindo procurar. Aí ele xingou os 3, né? Vão embora daqui, porque vocês estão pensando, estão achando que Jesus é esse tipo de pessoa que faz esse tipo de coisa, né? Você, por exemplo, Eliakim, né? Eu desejo que você compre essa vinha aí e que essa vinha seja um aprendizado para você, que dê tudo errado para você aprender a largar de ser mão de vaca, né? Largar dessa tua ambição que não te serve para nada, né? Você que quer matar a ex-amiga aí que te roubou o marido, teu marido deve ter te abandonado exatamente por causa disso, né? Uma pessoa cheia de coisa ruim dentro do coração, certamente foi por isso que o marido te largou. E para a terceira ele disse: olha, para mim, mulher que quer pegar homem assim no lar, isso é meretriz, né? Foi lá e bateu a porta nos 3 lá. Quando ele voltou, deu de cara com Jesus. Jesus praticamente já quase chorando, né? Porque era o discípulo que ele queria emendar, que nem ele quer emendar nós todos, né? Praticamente chorando da situação. Ele viu que tinha feito alguma coisa errada, se agarrou no mestre, mas mestre, eles queriam estragar tudo que nós estamos fazendo aqui, né? Eles queriam desmerecer o serviço que a gente está fazendo. E aí Jesus diz: não, realmente, eu sei que o que eles queriam, o que eles vieram em busca, não era exatamente o que nós oferecemos, mas eu pedi para você achar um caminho para resolver o problema deles. Eu pedi para você vir ver o que você poderia fazer no sentido de resolver o problema deles, que inclusive era a má interpretação daquilo que realmente Jesus vinha nos dizer. Esqueceste, Pedro, que eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes? Realmente, eu percebo que ele aqui está tomado pelas forças da sombra. Deia estava encolerizada, exatamente em relação ao marido. Ruth estava equivocada, mas também você, a eles, só emprestou uma coisa: a intolerância. E o discípulo então percebe que, embora naquela convivência íntima, ainda não tinha se dado conta do quanto é
que nós precisamos realmente respeitar aquele momento que cada pessoa está, aquela situação em que cada ser humano se encontra, para que nós então possamos viver na fraterna harmonia. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja.